esporte profissional. Porque hoje o que eu vejo no Brasil, ele só tem o incentivo do governo é só para esporte amador. Entendeu? Então eu acho complicado, né? É dureza. E me fala um pouco do Muay Thai. Eu lembro quando eu era criança, eu assistia um desenho, inclusive eu aprendi a chutar na coxa nesse desenho, desenho do Savamur, que inclusive vai passar aqui agora no nosso canal, na Rede Television, vai passar os desenhos do Savamur de novo. E era um desenho de Muay Thai, então é antigo, e hoje eu vejo que o Muay Thai está voltando, não, está começando a entrar na moda, a moda hoje é o Muay Thai. Exato, na década de 70 existiu o desenho Tadashi Savamur. O Tadashi Savamur era um lutador de karatê que ele enfrentou um tailandês e foi nocauteado, então ele ficou indignado com aquilo, então ele abandonou o karatê e começou a treinar o Muay Thai, né? Então, aí que começou a surgir todas aquelas técnicas, aí ele só queria lutar com os tailandeses, que são os melhores no mundo, né? Então, quer dizer, é um desenho assim muito educativo também, é muito interessante, né? Entendeu? É um desenho que ele tem uma mensagem, é a doutrina, a prática do esporte, tem até a parte do calejamento, a consciência da pessoa de estar praticando as dificuldades, entendeu? Então é um desenho interessante. Hoje em dia você vê uns desenhos aí que não tem nada a ver, né? Uns desenhos... Um negócio até chato, né? Que não tem cultura nenhuma. Eu acho que o país ele precisa de cultura, esporte é cultura. Com certeza. E as suas lutas nos Estados Unidos? Bom, eu cheguei nos Estados Unidos, então eu era, vamos dizer assim, um franco atirador, né? Como eu já saí do Brasil já com 34 anos e pouco de idade, eu não podia escolher muito. Então o pessoal me chamava ringside, me chamava, se tu vai lutar em Fresno, boxe, na TV, não sei o quê. Eu ia lá e lutava. Então, quer dizer, eu me dediquei mais ao Muay Thai, porque para mim era mais fácil pela idade, né? Eu acho assim, o Muay Thai, pelo uso das pernas, a gente tem mais facilidade, pode clinchar, o que não pode no boxe e outras modalidades, né? Então aí eu achei que o boxe para mim, o Muay Thai para mim era a modalidade que eu tinha que ir até o fim para mim conseguir algum título. Como nos Estados Unidos existem várias federações, inúmeras federações, então em uma tinha que ser campeão, né? Então eu fui para a IMTO, fui campeão americano, depois fui mundial, significa... International Muay Thai Organization. É uma federação que ela é feita, era da cidade de Fresno, onde tinha a colônia tailandesa. Então tinha o Greek Casino, que era da colônia tailandesa, era Indian Land, que quer dizer dentro dos Estados Unidos a polícia americana não pode entrar, que existe isso lá, só é controlado pela cultura tailandesa. Então foi lá que eu consegui alguma coisa, né? Através do Coban, que eu era sparring dele também. Coban é lutador de Muay Thai. Coban foi um campeão mundial de Muay Thai, foi campeão também de boxe, foi um dos mais, assim, que mais lutas fez, 200 e não sei quantas lutas. Depois teve vários outros atletas, como Sexan Jangira também. Eu treinei também na Academia North Hollywood. Então, onde tinha lugar para mim treinar, eu ia. O pessoal me convidava, vamos. Chegava lá, o pessoal quer fazer luva? Quero. E aí a gente ia aprendendo, né? E eu vejo que o Muay Thai, ele, assim, a minha visão, ele tem uma deficiência na guarda deles que é um pouco aberta, Perfeito. né? Agora, veja bem, é isso que eu comento com o pessoal. Eu sou autodidata. Quando eu treino um pugilista, então eu tenho a noção do que ele tem que aprender, do que eu tenho que fazer para que ele desenvolva. Então, a mesma coisa aconteceu com o Muay Thai. Quando eu lutei, eu tinha que lutar com o tailandês, então o que eu fiz? Eu falei, eu vou usar o boxe americano, entendeu? Eu vou usar esse sistema americano de boxe, porque o boxe que eu até lá tinha, quando eu cheguei nos Estados Unidos, para mim não servia, entendeu? Que o boxe lá é força, e o que eu tinha aprendido era técnica, era velocidade, postura. Não, lá não existe isso, lá é força. Então hoje meu sistema de boxe é totalmente diferente, não tem nada com o que eu aprendi, entendeu? Eu recomecei o boxe dos Estados Unidos para lá. Após 3 anos lá, a cultura, eu tinha que entender a cultura para saber qual a diferença do que eu aprendi dentro do boxe e do que eu queria. Então, como o tailandês ele tem essa deficiência, então a vantagem minha era trabalhar mais o boxe mais colado, entendeu? Então foi aonde que eu consegui me sair melhor. Trabalhando no sistema de boxe americano, que é curta distância. Não tem esse negócio de longa distância, média distância, é curta. O boxe ele completa muito. Eu sei porque eu sempre fui muito bom de perna. Onde eu chuto, eu sei que eu acabo a luta. E aí eu aprendi um pouco, não sou um expert em boxe, aprendi um pouco porque eu sempre achava que minha mão era deficiente e a segurança que o boxe dá mudou muito a minha cabeça, dá uma segurança. Ele dá muito mais confiança até que as pernas, né? Sim. O boxe, porque o boxe você tem que colar, entendeu? Não tem como você manter distância, você tem que colar. Esse negócio de falar, pugilista, ele tem que fugir, isso é conversa. Você vai fugir estrategicamente durante alguns rounds, depois tu tem que colar, não tem jeito, entendeu? Aí vai o condicionamento. Porque senão,
Então eu acho que o boxe ele completa você. E principalmente um boxe de curta distância, completou eu mais ainda. Entendeu? Porque até lá não tinha, eu tinha só o boxe de longa distância. Mas você falou que lá nos Estados Unidos eles trabalham muito a força. Força. Então, num ponto foi bom para você porque você tinha técnica. Porque Exato, eu vejo assim, quando pega um cara que acredita muito na força, é difícil você jogar técnica nele. E quando o cara vem técnico, é mais fácil de você encaixar a força nesse atleta. O que acontece é o seguinte, veja bem, não é que eles não fazem técnica, elas só fazem força. Só que, veja bem, eles combinam, porque na realidade a técnica é massa mais velocidade, certo? Você tem que ter velocidade para você poder colocar aquilo que você chama de massa, senão também não funciona. Só que aqui no Brasil você bate 3 rounds de saco, você faz 2 rounds, 3 rounds de luva, aqueles negócios, entendeu? Que eu já achava que, pra mim, já não era legal. Aí quando eu comecei a lutar na América do Sul, comecei a lutar com paraguaio, argentino, eu percebi que já era uma escola diferente. O pessoal já tinha uma aproximação maior. Então eu achei que eu estava deficiente já, porque eu acostumava, tinha uma sequência boa, tinha uma direita boa, mas não era aquilo que eu queria. Entendeu? Então eu acho que você saber combinar massa e velocidade, você trabalhar força e ao mesmo tempo trabalhar técnica e velocidade também é importante. Importante, lógico. Tem que ter. Hoje em dia, um lutador só técnico é complicado. Eu tenho a minha deficiência em força, porque eu não gosto de musculação. Além de você formar educação física, sei que é muito importante. Tudo tem a periodização, você monta a periodização, certo? Tem a fase. O lutador hoje é muito importante, porque para manter a categoria, vamos dizer, você não quer aumentar o peso, é muito importante trabalhar a força máxima, porque a força máxima não aumenta o seu peso, mas aumenta a sua força. E depois você vai para um trabalho de explosão que vai dar velocidade no negócio. Né? Você vê, dentro disso que você está falando, só completando, eu comecei a treinar, quando eu comecei a treinar no Centro Olímpico, eu treinei com o Luiz Fabre, foi o meu primeiro professor de boxe. Quer dizer, depois do meu pai, depois que eu tinha passado ali pela Santa Efigênia. Quando eu voltei, que eu tinha ido para o Hapkido, aí eu queria retornar ao boxe, eu fui no Centro Olímpico, que era um espaço que era da prefeitura, tudo, a gente tinha até lanche, essas coisas. Aí eu comecei na época do Hélio Santana lá, entendeu? Peter Venâncio. Então, ali mesmo a gente sentia que era sempre aquela combinação de golpes, aquela técnica, tudo bonito e tal, mas nunca trabalhava musculação. E quando eu cheguei nos Estados Unidos foi ao contrário. Entendeu? Eles chegavam em você e falavam, você tem deficiência nisso, tem que melhorar isso, melhorar aquilo, omoplata, não sei o quê. Então, ajudava muito. Agora não é fazer hipertrofia, né? Porque aí o cara vai ficar um monstro. O pessoal erra muito nisso. Só tonificar, exato. Só tonificar, explosão, entendeu? Trabalho de base, né? Entendeu? Dentro de uma periodização, depende do objetivo. O pessoal, eu vejo aqui que tem muito erro em lutadores, que eles visam a estética, não visam o que eles precisam, né? E a hipertrofia, ela vai aumentar até seu peso. Então, às vezes, a luta é complicada porque você tem que manter uma categoria de peso. Claro. Vamos dizer, você até 7,5. Se você vai fazer uma musculação e faz uma musculação de hipertrofia, você vai para 7,8, até mais. Porque o grande problema é o seguinte, por exemplo, eu tenho 1,70 m, para mim ter uma pancada boa, eu tenho que descer 10 quilos. Então, se eu tenho 1,70 m, eu não posso pesar 70 quilos, que seria pela tabela, eu teria que estar com 68 quilos. Então, eu tenho que estar com 60 quilos. 1,70 m, 60 quilos. Aí eu estou com uma pancada boa. Se eu subo, aí já começa a complicar. Mas isso é fácil hoje, se você fizer a musculação nesse sistema, vamos dizer, o atleta está 64 quilos e precisa aumentar a força. Você aumenta a força dele entrando com um trabalho de força máxima, que séries de 3 a 4 repetições, e isso não vai aumentar o peso dele, vai aumentar a força. Entendeu? Então, eles erram o quê? Que entra em trabalho de hipertrofia. Pensa que a hipertrofia vai aumentar a força também, só que vai aumentar o peso. Mas também aumenta porque é retenção de líquido, né? E ainda toma um monte de porcaria também. Ixi, mas hoje em dia, esporte não é saúde, esporte hoje em dia está complicado, né? Isso é verdade. Mas, voltando ao Muay Thai, então você acha que o boxe... O sistema, por exemplo, na Tailândia, lá eu vi lá o sistema que eles faziam, né? Então, quando eu cheguei lá, eu já cheguei com um boxe mais aprimorado. Então, eu já compliquei eles. Quando eu ia só fazer luva de mão, eu já complicava. Então, você lutou na Tailândia também? Não oficialmente. Eu só treinava na Tailândia. Então, era assim, meu promotor me mandava para a Tailândia, eu treinava lá e voltava. Porque o meu seguro era só dos Estados Unidos. Então, lá o atleta ele tem um seguro. Se ele se machucar, o seguro paga. E se eu lutasse na Tailândia, no grupo que eu estava, eu não tinha assistência nenhuma lá. Sim. Mas eu ia treinar nos campos lá. Eu ia fazer luva, ia treinar com o pessoal lá. Entendeu? Bom, no próximo bloco a gente volta com mais um pouco do mestre Álvaro de Aguiar falando